Vamos lá, meus irmãos. Nessa semana nós vamos falar sobre a primeira epístola universal do apóstolo Pedro. Abra aí sua Bíblia, aqui em 1 Pedro. Primeiro capítulo, um texto que nós trabalhamos nos pequenos grupos, né? E que tem conteúdo muito interessante. Todo mundo, né, quando vai escolher textos aí para falar, nossa, eu gosto dessa parte, eu gosto daquela, acaba preferindo, todo mundo não, a maioria, né, acaba preferindo as citações das cartas paulinas, né? As cartas paulinas são as escritas por Paulo e a razão é muito simples. Paulo escreveu metade do Novo Testamento. Agora, o Pedro, para mim, é dos livros mais interessantes. Então, essa teologia petrina, né, do apóstolo Pedro, é um desafio de se pensar. Por quê? Porque ele escreveu pouco, mas quando você lê os evangelhos, depois você lê o livro de Atos, e você lê depois as epístolas que ele escreve, é assustador. Parece que você não está falando da mesma pessoa. Um sujeito que em momento algum você tem dúvida a respeito da hombridade, da ousadia. Esse cara era um cara atrevido. Tanto que o próprio Senhor Jesus, né, pega o cara que era chamado Simão e passa a chamar ele de pedra, né? Esse cara é como uma rocha. Só que talvez, se a gente botasse um apelido desse uns nos outros, tá falando, não, fulano é uma rocha. Você pensaria, sou um cara inabalável, né? Então, mas a verdadeira rocha era Jesus. Esse Pedro teve que ser entalhado pelo poder de Deus, pelo Evangelho, e por isso que a gente vê tamanha diferença naquilo que era o Pedro lá dos Evangelhos, depois o Pedro no livro de Atos e agora aqui nas epístolas. No livro de Atos, já me assusta, depois daquele episódio, né, em que os apóstolos recebem o Espírito Santo, o primeiro discurso que ele faz. É impressionante. Por quê? Porque ele não era o cara da grande pregação. E a gente sempre brinca, né, principalmente quando está reunido assim, em reunião de pastores, que eu falo que se o Pedro aparecesse aqui, né, viajasse no tempo, aparecesse aqui para pregar, eu não aceitaria ele pregar aqui de jeito nenhum, porque numa pregação que ele fez lá em Jerusalém, a primeira converteu 3.000 pessoas. Na segunda, 2.000. Imagina nós aqui, tá aqui de boa, tudo tranquilo. Domingo que vem tem 5.000 pessoas para nós pôr aqui dentro desse prédio, né? É um problema que é uma bênção, mas eu não sei como é que eles fizeram, sinceramente, né? Então, óbvio, isso é brincadeira, né, irmãos? O máximo de pessoas que a gente puder afetar com a pregação do evangelho sempre é bom. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui? A epístola de Pedro, ela é escrita depois da maioria das cartas paulinas aqui. E, inclusive, a gente vê como ele se tornou um homem manso e um homem que está com foco naquilo que realmente importa. Ele recebeu repreensão, ele foi criticado pelo apóstolo Paulo. E, no entanto, a resposta que a gente encontra mais para frente aqui nessas cartas petrinas sobre esse episódio é a resposta de um homem completamente transformado. Ao invés dele tentar se defender ou qualquer outra coisa, ele inclusive defende Paulo, dizendo que Paulo tem recebido mesmo de maneira especial coisas que são difíceis de entender, mas que a gente deveria vigiar, tomar cuidado, para que a gente não distorcesse as palavras de Paulo segundo a nossa própria conveniência, né? Ele defende Paulo. Agora, o que a gente vai ver aqui hoje? Quando a gente pegar aqui os 12 primeiros versículos, né, dessa primeira epístola, a grande proposta é a gente observar o como que Pedro, então, deixou de ser aquele homem rústico, aquele homem grosseiro, e agora está com os olhos fitos naquilo que é realmente importante, naquilo que vai além das aparências, e naquilo que muitas vezes pode estar acontecendo de nós não estarmos prestando a devida atenção. Se a gente ficar demorando para concluir aquilo que temos que concluir, nós infelizmente teremos que ser moldados na pressão, na força, da mesma maneira que Pedro foi moldado. Aí você fala, mas a experiência é maravilhosa. Gente, por favor. Né? Como diz o ditado, os sábios aprendem com os erros, com os próprios erros, né? Mas os muito sábios aprendem com os erros dos outros. Então, se a gente tem a oportunidade de trilhar uma jornada agora, onde outros trouxeram para nós isso já mastigado, que a gente possa usufruir dessa mensagem, tomar isso como um milagre de Deus para nós e economizar sofrimento na nossa própria vida, tá? Então vamos ler, vamos vendo o que o apóstolo Pedro escreveu aqui.
Só para contextualizar, essa carta ela já é quando a igreja estava sendo perseguida, quando o povo já estava pulverizado, fugindo, né, com medo de ser preso, de ser morto por confessar a fé em Jesus, e exatamente nesse contexto ele manda esta carta. Como eu li para vocês, epístola universal, porque ela é para vários cristãos e não apenas para uma pessoa, tá? Vamos lá, vamos começar do começo. A Bíblia que eu estou usando aqui hoje é velha, tá? É Almeida Revista e Corrigida, versão quase que Jesus carregou debaixo do braço, né? Então, acompanhe na sua versão, é bom a gente vendo as pequenas diferenças, porque elas vão complementando o sentido das expressões na tradução, tá? Bom, diz assim, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Gente, que saudação complexa, né? Uns vêm e falam assim, boa noite, outros, amém, irmãos, outros, a paz do Senhor, outros, graça e paz. Pedro escreve 2 versículos aqui, usando as expressões mais sofisticadas, e na minha Bíblia parece que é mais sofisticada ainda, né? Mas vamos mastigar o que essas palavras significam e como isso se aplica na nossa vida. Pedro, então, já se identifica como aquele, né, o apóstolo de Jesus Cristo. Para mim isso é fantástico, então eu leio os evangelhos e falo, não é possível, não parece o mesmo cara, mas a gente tem certeza que é. Ele assim já se identificou. A quem essa carta foi destinada originalmente? Aqueles que estavam na condição de estrangeiros dispersos nessas regiões que foram citadas. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Como eu disse para vocês, essa carta é da época já da perseguição, e então muitas pessoas tiveram que abandonar tudo e com o que podia carregar, fugir para lugares onde poderiam se esconder, recomeçar a vida. O que isso tem que falar para nós, meus irmãos? Algo muito simples. Será que nós temos entendido que seguir Jesus pode custar mais caro do que aquilo que a gente está naturalmente inclinado? Esse foi o custo de ser discípulo de Jesus. E eu não estou falando de pessoas que andaram com o próprio Jesus. Nós já estamos falando de gente que foi evangelizada pelos apóstolos após a ressurreição de Cristo. Gente que mais adiante a gente vai ver aqui que nem viu Jesus, mas creu. E para essas pessoas custou isso tudo. O que eu quero chamar a nossa atenção é se na nossa jornada de fé nós estamos com o coração fazendo as contas de maneira correta. O Senhor Jesus cita uma história que fala que há um grande constrangimento, uma grande vergonha daquele que começa a edificar um prédio e não faz a conta, o orçamento para saber se vai conseguir terminar. E aí todo mundo vai passar, vai ver aquilo lá que nunca acaba e vai rir dele, vai zombar dele. A caminhada de fé com Jesus envolve esse tipo de coisa. Então, Senhor Jesus, eu te sigo até a morte. Pedro falou isso aí também. E acabou negando Jesus 3 vezes e passando por um grande constrangimento. Nós, quando dizemos, Senhor Jesus, eu quero fazer parte desse reino, eu quero usufruir das suas promessas, nós estamos conscientes de que isso vai além das nossas conveniências. Se nós estamos conscientes, aí eu te pergunto, onde está depositada as suas esperanças e você está sofrendo com ansiedade, com medo, por causa de quê? E todos nós sofremos disso. Eu tenho medo da economia, eu tenho medo da política, eu estou ansioso por causa do meu emprego. Esse povo aqui podia estar tudo bem. E no final tiveram que abrir mão de tudo só para manter a fé. E nós, então, às vezes estamos aí ansiosos, com medo, com desespero, em pânico por causa de coisas que nós não controlamos e que a gente deveria talvez se preocupar um pouco menos. Porque todas essas coisas vêm e vão, mudam, mas o que realmente importa é o que Deus deseja para nós. Se a nossa esperança estiver na coisa certa, até em perseguição, até tendo que abrir mão de tudo que nós planejamos, de tudo que nós sonhamos, de qualquer patrimônio que você possa ter, ainda assim, você vai estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, vivendo o que Deus tem para você. É cara essa mensagem? Com certeza.
Ah, não sei se eu quero esse negócio, ou eu quero, mas como é que eu tenho garantias de que esse negócio vai dar certo? Verso 2, Pedro vem explicando. Então ele, quando chama aqui os irmãos, diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Do que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, você deseja Deus? Você está se esforçando, você olha e fala, eu quero isso? Pode ter certeza que Deus te desejou primeiro. Deus te elegeu desde antes da fundação do mundo. E essa mensagem traz conforto. Isso quer dizer que vai ser fácil? Isso quer dizer que vai melhorar? Jesus, eu não sei se você já ouviu falar, mas ele também era filho de Deus. Ah, igual muita gente bate no peito aí, não, mais, né? E Jesus não foi poupado. Quando ele, no seu momento de agonia, disse, se possível, passa de mim esse cálice, ele também disse, mas seja feita a sua vontade. E a vontade do Pai era que Jesus passasse pela cruz, em favor de um propósito maior. E nós? Então eu descanso porque creio. Senhor, antes de eu poder escolher o Senhor, é o Senhor que me escolheu. Isso para mim traz paz, né? Mas, ao mesmo tempo, não vou folgar. Pois se o Senhor já fez o que era impossível, por que eu vou gastar minha vida agora tentando provar que Deus está errado a respeito do que ele disse a meu respeito? A respeito de mim, não faz sentido nenhum isso, né? Então, meus irmãos, onde estão nossas ansiedades? E o legal é que ele fala, nós fomos então eleitos, segundo essa presciência de Deus, em santificação do Espírito. É o Espírito Santo que opera em nós essa possibilidade da santificação. Ah, eu estou em crise com o meu pecado. Calma, meu irmão. Você está vivendo segundo a vontade de Deus, prosseguindo em conhecer a Deus, vivendo em comunhão, vivendo com os irmãos, partindo o pão, tentando purificar o seu olhar, tentando purificar a sua mente, tentando fazer tudo isso que está mais no campo do ser do que propriamente das ações, pode ter certeza que o Espírito Santo vai trabalhar em você e você vai progredir na santificação, vai se arrastando, mas vai andar para frente. De vez em quando dá um passinho para trás, mas no dia seguinte 2 para frente. E sempre para frente. E que conforto também saber que essa santificação não é da vontade, não é do desempenho, mas é do Espírito. Como é o próprio Deus que está trabalhando nela, a gente tem certeza que vai dar certo. Então, Pedro está falando coisas muito sofisticadas aqui, né? Agora, para que serve, né, esse chamado de Deus, essa eleição de Deus? Olha que legal. Para a obediência. Nossa, eu achei que era para eu ser mais bonito, para eu ser rico, para eu ser cabeça e não cauda, para eu ser o cara que vai ser promovido na empresa. Não, nós somos chamados para a obediência. Em que situação? Todas. Obedientes como patrões, como empregados ou como escravos. Obedientes independente de qualquer situação. Mas além da gente ter sido chamado para a obediência, nós somos chamados também para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Nós somos chamados para que o sangue de Cristo fosse derramado em nós. Você acha que o sangue é um remendo para a nossa existência? Se o que eu faço determina aquilo que Deus faz, então eu sou Deus. É Deus que está sujeito à minha vontade. Isso é muito sério. Vamos lá, vamos ler. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode desgastar, guardada nos céus para vós. Estava indo bem, né? Aí no finalzinho, guardada nos céus. Poxa, não tinha como guardar ali no Bradesco, né? Ali no centro, que eu pego o busão, paro na porta e resolvo isso rapidinho, né? Não tinha como fazer um Pix, não tinha como guardar, sei lá, no alto da montanha do convento tal, que era só eu ir lá e fazer uma peregrinação, e chegando lá eu poderia acessar todas essas coisas. Às vezes esse é o nosso desejo, e você vai vendo que o Pedro aqui não está perdendo tempo, prometendo para essas pessoas que estão em adversidade, coisa alguma daquilo que seria natural se prometer. Esse povo deixou tudo. Esse povo, por perseguição,
está fora da sua terra, fora da sua cidade, fora do seu país, em um lugar estranho, não podendo fazer muitos contatos sociais, com medo de que alguém o identifique, te entregue e você morra na mão do Império Romano. Essa é a situação. E aí Pedro, podendo prometer tudo que ele imaginasse, ele diz assim: irmãos, bendito seja Deus, porque tem uma herança para vocês, tem um prêmio para vocês pela coerência, pela fidelidade, porque nem na adversidade vocês retrocederam. Tem um prêmio para vocês que vai resolver todos os problemas de vocês. Só tem que morrer. Só tem que morrer. Porque, né, gente, onde é que esse negócio está guardado? Nos céus. Está guardado nos céus. Sabe por que essas pessoas não tinham medo de morrer? Porque seguir Jesus significava entender que você de fato já morreu nas águas do batismo. É isso. Aquele que já morreu não pode ser morto novamente pelas mãos dos homens. Então morrer fisicamente era algo pequeno demais, perto do que significou morrer nas águas do batismo e ressuscitar agora espiritualmente junto com Cristo Jesus. É uma loucura pensar isso. A nossa vida é até muito fácil quando a gente se compara com a vida que esse povo teve. E o que me provoca uma certa crise é que eu, olhando para a minha vida, eu penso assim: cara, eu estou trabalhando, estou sofrendo, estou me esforçando. Pelo quê? Se no final essas coisas não fariam, as coisas pelas quais eu posso estar gastando a minha saúde, gerando ansiedade na minha vida, não fariam a menor diferença na vida desses caras, nas circunstâncias que eles estavam vivendo. E também não fará diferença nenhuma a maioria das coisas que a gente está se desgastando na nossa própria vida. E daqui um pouco, eu, você, nós vamos começar tudo morrendo, nós estamos ficando velhos. E daqui um pouco já vem a próxima geração e a próxima, e do mesmo jeito que você não sabe quase nada da vida do seu bisavô, eu não estou nem indo muito longe, você não sabe quase nada. Quais eram os sonhos dele quando ele era adolescente? Qual foi a crise que ele viveu de arrumar emprego? Qual era a preocupação dele com a política? Com se alguém, um lado vai entrar, o outro vai ganhar e não sei o quê. Ele viu algum golpe, alguma mudança de dinheiro? Você não sabe nada disso. A gente não sabe nada, mas a gente vive trabalhando em coisas que têm a aparência de importantes, que daqui um pouco a próxima geração vai desconhecer completamente. As coisas que estão consumindo a gente de ansiedade são irrelevantes em termos de eternidade. Então por que eu estou me consumindo com elas? Por que eu estou gastando minha saúde? Por que eu estou gastando meu tempo? Eu não estou dizendo para você parar de trabalhar. Mas se isso é o foco principal da nossa existência, tem muita coisa errada. Pedro demorou para entender algumas coisas a respeito disso, mas quando ele vem falando aqui, eu falo: meu Deus, tem muita informação para mastigar, né? Então, gente, o que ele prometeu? Ele prometeu essa nova vida, essa nova esperança. Ele prometeu algo incorruptível, incontaminável, que não se desgasta. Algo que nenhum governo, nenhuma situação, nem problema de saúde, nem nada, nem ladrão, nem problemas de relacionamento, nada pode afetar. Não tem juros, não tem câmbio, nada pode afetar. E é nisso que deveria estar a nossa esperança. Se estiver em outras coisas, pode ter certeza que a gente vai gastar o nosso tempo, desperdiçar o nosso tempo. E aí depois ele vem explicando isso mais, né? Ele vem mastigando. Ele diz: olha só, mediante a fé, né, essas coisas todas, essa promessa, essa herança incorruptível, que mediante a fé estáis guardados, vocês, né, na virtude de Deus para a salvação, e já prestes para se revelar no último tempo. Então ele já falou que as coisas são espirituais, estão guardadas no céu, e na hora que esse povo pensou, talvez, né, será que dá para sacar um pouquinho antes? Não. Pela fé, está tudo guardado. Pela fé, isso é a virtude de Deus
para a salvação, né? E isso vai se revelar no último tempo. No final das coisas vai estar tudo resolvido. E aí ele fala, verso 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa agora, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então ele está dizendo, olha, tem esse tanto de coisa, é para o final, mas que bom que vocês estão grandemente se alegrando. Ele está dando testemunho a respeito do posicionamento desse povo. Então Pedro não prometeu nada que Deus não prometeu. E aquilo que de fato é a promessa de Deus, aquilo que é o que resolve para a eternidade, ele diz que esse povo recebeu com grande alegria. Mesmo sabendo que ainda seria necessário sofrer um pouco mais do que eles já estavam sofrendo. E aí eu pergunto, meus irmãos, e nós no meio dessa história? Você imagina quando a gente, nos nossos relacionamentos, na vida da igreja, a gente, quando está passando pelos problemas, procura um ao outro e fala assim, ô irmão, deixa eu dar o meu testemunho aqui, né? Aí conta tudo as desgraceiras que você está passando. Aí a hora que você traz o negócio tudo, o irmão vira para você e fala assim, então, mas que bênção, ô Ari, que bênção que você já tem 44 anos de idade, embora a carcaça só andou em estrada de terra com a janela aberta, então não vai muito longe. Logo você já vai chegar nesse fim aqui, já vai usufruir, olha que bênção, já está chegando no fim. A gente olha para as notícias, fica igual os apóstolos, não, Jesus deve estar voltando. Está tudo tão ruim que a esperança é boa, né? Está acabando, né? Não sei. Então, olha ali, que bênção. E que bom que você está alegre, mesmo sabendo que vai piorar. Aí o cara volta para casa em depressão mesmo, né? Mas não foi o caso dessas pessoas. Por quê? Porque a fé deles estava além da aparência. A fé deles não estava em resolver o circunstancial. A fé deles não estava em resolver aquilo que a gente quer que seja resolvido. Isso é muito sério. No ano passado, né, gente, no mês de novembro lá, aconteceu uma coisa doida. Meu pai teve um AVC. Eu tive que fazer uma viagem correndo para ir acudir. Ele e minha mãe estavam de férias. Aí meu pai numa UTI com previsão de morrer dentro de 48 horas. Esse é o diagnóstico. Meu pai hoje está numa cadeira de roda, a cabeça dele é um pouquinho falhada por umas coisas, e em outras coisas vai bem, né? Só é estranho porque como o grau de afetação foi muito grande, algumas coisas mudaram muito. Às vezes eu pareço mais pai dele do que ele foi meu pai ao longo da vida toda, né? E é um privilégio ter o meu pai conversando, para falar besteira é uma beleza até hoje, para falar de futebol de qualquer época é uma beleza, desde que seja de ontem para trás, né? Porque a vista não ficou boa, então ele não está assistindo mais jogo. Para contar piada, uma benção. Mas eu passei por uma situação, sabe? Eu queria compartilhar isso com os irmãos aqui, porque foi uma situação assim muito marcante de ter ido na correria para acudir meu pai, aí eu tirei minha mãe, que já estava 4 dias no hospital, sem tomar banho, pensa a situação. Levei para casa dos irmãos do Sal da Terra, que tinha lá em Salvador, né? Deixei ela descansando, voltamos para lá, passando noite em UTI. Gente, é ruim demais, né? A UTI lá deixava ficar acompanhante o tempo todo. E coisa que nem todas deixam, né? Aí tô eu lá na UTI e de repente vem aquela coisa lógica para nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, na palavra, na Escritura. Eu pensei, eu vou orar pelo meu pai. Estou aqui, meu pai tem um prognóstico que é uma chance imensa de morrer dentro das primeiras 48 horas, porque o grau de afetação foi muito alto. E se ele não morresse, o prognóstico médico é de que teria que abrir a cabeça dele e fazer uma intervenção muito drástica. Aí provavelmente salvaria a vida dele, mas ele não seria mais o meu pai. A gente não sabe quais seriam as sequelas disso. Ficaria aquela coisa assim, né? Aí estou eu lá nessa situação tal, e pensei, pô, pensa que benção. Meu pai era um saco de batata deitado numa cama. Eu do lado lá e mais ninguém. Pensa num momento de oração assim, que tal ser Deus mesmo e com a pessoa que você quer interceder na tua frente, né? Você pode fazer a oração que quiser. Se eu falar alguma besteira, ninguém além de Deus iria ouvir. E eu juro para vocês que naquele momento, assim, eu travei. Porque eu pensei o seguinte, o que eu vou orar? E vou falar uma coisa para você, meu irmão. Você está passando por algum problema de saúde, de emprego, de dinheiro, de
olho gordo. Você quer oração, eu faço oração para você. Orar pelos outros, eu não tenho constrangimento nenhum. Se for de fato aquilo que é a vontade de Deus, que é bom, pode ter certeza, Deus atende. Eu já orei por cura e já vi cura acontecer. No entanto, na hora que é você que está ali no olho do furacão, é diferente, né? Ou eu creio que deveria ser. E eu juro para vocês que eu não consegui naquele momento pedir para Deus curar meu pai. Sabe por quê? Porque eu fiquei fazendo as contas de qual era o problema envolvido naquela situação. Qual era o problema? E depois de meditar e meditar, eu em oração com Deus ali, brigando para tentar entender isso, aí por fim eu orei do jeito que eu entendi que eu deveria ter orado naquele momento. Eu falei, Deus, a minha oração é só uma, que o Senhor cure o meu pai para a eternidade. Porque às vezes o que eu estou querendo resolver aqui, não é o que o Senhor está querendo resolver. E aí eu posso estar arrumando um BO para a minha vida. Então, se meu pai vai morrer dentro das próximas 48 horas, ajuda nós. Mas cura o meu pai para a eternidade. E é duro fazer essa oração, viu, meus irmãos? Porque literalmente você está assim, Senhor, o Senhor sabe o que eu quero. Mas se tiver que levar, leva. O milagre aconteceu naquela situação, né? Não teve que abrir todos os prognósticos. Aí os médicos falaram assim, não, erramos o diagnóstico, não era tão severo. Quando deu 6 meses, foi refazer depois a tomografia, falaram, não, era severo sim. 30% de afetação no cérebro. 30% do cérebro morreu. E meu pai está lá. Um verdadeiro milagre. Onde termina essa história? Não sei, ainda não terminou, né? Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é, meus irmãos, onde está a nossa esperança? Porque às vezes nós estamos orando por coisas que não estão alinhadas com aquilo que vai além das aparências. Ah, mas eu não posso orar? Claro que pode, mas a gente já falou isso aqui várias vezes. Como que você aprende a orar certo? Orando errado. E como eu sei que eu orei errado? Quando você confronta as suas orações com as respostas de Deus e com aquilo que a palavra fala. Aí você vai melhorando as suas orações, aprendendo a vontade de Deus. Oh Deus, eu orei por aquilo, agora eu já entendi por que o Senhor não atendeu. E em outras situações, eu tenho vários testemunhos sobre isso, eu falo assim, ainda bem que o Senhor não atendeu. Porque eu já fiz umas orações que, olha, depois foi livramento e não ter sido atendido naquilo que eu queria. Então, meus irmãos, onde está a nossa esperança? Como nós nos colocamos diante de Deus? Ah, eu vou ao culto. Tá bom. Você está olhando para a aparência ou você está olhando para aquilo que vai além da aparência? Porque você está vindo aqui para ouvir uma pregação legal, nós não está fazendo jabá do Luiz Saião aqui? Vai no YouTube, põe Luiz Saião, só vai ter pregação legal. Quem sou eu perto dele? Tá tudo lá, tá tudo no YouTube. Você quer ouvir um louvor finíssimo? Vai no Spotify. Escolhe quem você quiser. Vocês vão escutar o próprio Rodolfo cantando a música dele, não a versão nós cantando Rodolfo, entendeu? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Se a gente não olhar além das aparências, se a gente não olhar e enxergar o que não apenas Pedro está falando, mas ele está dizendo que os irmãos aqui entenderam, e se tornaram responsivos, tão alegres pela promessa, sabendo que ainda vai piorar. Se a gente entender isso, aí tudo ganha novas cores. O que nós estamos fazendo aqui? Por que a gente tem que andar junto? Por que a gente tem que ser contábil voluntariamente, sem ninguém cobrar nada de você? Ou por que a gente tem que ir atrás uns dos outros para saber, e aí, como é que você está? Por que a gente tem que receber uns dos outros na casa uns dos outros? Por que a gente tem que sair da nossa casa para ir na casa dos outros? Coisas que a gente vai ficando velho e a gente não quer fazer mais não. Mas não existe essa possibilidade. Esses caras entenderam isso daqui. E Pedro vem esmiuçando isso ainda mais, né? Então ele está falando, ó, vocês se alegraram, que bom, né? Embora sabem que ainda vai piorar. E aí ele fala no verso 7, né? Para que a prova da vossa fé, o que vai ser, o que vai trazer a prova da fé? As dificuldades, as tentações. Só um adendo aqui, viu, meus irmãos? Deus não prova você para ele conhecer o seu coração, tá? Deus já conhece seu coração. Deus prova você para você conhecer o seu coração.
Quando Davi fala, né, Senhor, sonda-me, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, ele está pedindo ajuda, ele está falando, Senhor, me ajuda, porque se tem alguma coisa ruim, eu tenho a responsabilidade de consertar. E às vezes nós estamos lendo esse negócio ao contrário. Não, eu estou aqui passando por uma aprovação, é o diabo. Pode até ter o diabo na equação. Mas vou falar um negócio para você, eu estou numa estrada, de repente aparece uma legião de demônio causando todo problema e Deus me dá a visão, eu enxerguei. O que eu vou fazer? Meu problema é com Deus. Tem gente que já vai começar soltando Hadouken e tal. Estou assistindo Supernatural, para quem gosta aí, né? Vai querer expulsar uns demônios. Vai fazer parte algumas vezes na vida, mas uma pessoa que compreendeu isso tudo que Deus está fazendo deveria olhar e falar assim, naquele momento, Senhor, por que isso está acontecendo? O que eu devo fazer? E tem horas que Deus vai falar assim, então, essa adversidade aí é porque você não era nem para ter ido aí, colega. E em outras Deus vai falar, atropela. E você vai passar por cima de tudo. Então nós temos que entender isso. Vamos lá. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então essa fé é o que há de mais precioso. Essa fé que vai crescer nas provações. Quando nós formos confrontados pelas situações que o Senhor permite, ou coloca, ou induz na nossa vida, para que a gente possa agora ser apurado. Apurado. Vai passar pelo fogo, só vai ficar aquilo que de fato é permanente. Agora, se eu estou gastando a minha vida com coisas que não são alinhadas com essa fé provada pelo fogo, tão preciosa, né, que no final vai se traduzir em louvor, honra e glória quando Jesus Cristo voltar, eu estou gastando meu tempo. Bom, e ele diz, né, ainda no verso 8, ao qual, falando de Jesus Cristo, né, não o havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com alegria inefável, minha Bíblia é velha aqui, né? E gloriosa, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Olha que coisa legal. Pode ser que quando a gente lê essas coisas na Escritura, a gente pensa assim, mas Pedro viu Jesus. Não, mas fulano viu sinais, viu milagre. Agora Pedro está falando com gente aqui, elogiando essas pessoas, por sofrerem o prejuízo, por aguentar o rojão, por crer naquilo que Deus prometeu e não botar expectativa no que Deus não prometeu, não vacilaram quando Pedro falou que vai piorar. No entanto, se tornaram gente mais alegre e gente que não viu Jesus. E não viu depois também que viu Pedro. Depois que ouviram falar de Jesus, crendo, aí sabe qual é a experiência que eles tiveram de ver Jesus? Nenhuma. Ou seja, gente exatamente na mesma situação em que nós vivemos. E é esses, né, que experimentaram dessa fé maravilhosa, a coisa mais preciosa que existe, que culmina na salvação das nossas almas. Isso é fantástico, né? Então, meus irmãos, onde está o nosso esforço? Onde está a nossa esperança? Mas, poxa, Ari, você não sabe o tanto que eu estou sofrendo. Eu sei, irmão. Eu também tenho os meus, todo mundo vai ter suas angústias, suas lutas. Nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros nessas dificuldades. Mas pode ter certeza que se a gente perder de vista para onde nós estamos indo e o que é de fato a promessa do Evangelho para nós, a gente vai se consumir em coisas que não vão resolver nada. Pensa assim, pensa no problema que você tem. Às vezes você fala, meu problema é dinheiro. Então tá, você acha que se tivesse, sei lá, 100 bilhões, seus problemas estavam resolvidos? Em termos de eternidade não mudaria nada. Talvez até pioraria. Está entendendo? Então isso é muito sério. A gente precisa aprender a valorizar essa jornada da fé que nos foi proposta. E aí o Pedro encerra aqui, né, falando sobre essa fé e sobre como ela foi considerada preciosa ao longo da história. E às vezes a gente está aí fazendo as coisas por fazer, achando que nós estamos aqui, sei lá, só batendo ponto.
Estamos aqui por quê? Porque não tinha mais nada para fazer, porque o Faustão não passa mais no domingo, né? Então aí eu tenho que vir para o culto. Olha só, verso 10. Salvação esta da qual inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando em que tempo ou em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Minha Bíblia está super complicada aqui, né? Vamos lá, olha só, ele está dizendo o seguinte: essa salvação, isso que vocês agora depositaram as esperanças de vocês, e eu estou elogiando vocês, parabéns por isso. Não temem provação, não estão reclamando, mesmo estando em situação de desconforto material. Isso que é mais precioso do que o ouro, essa salvação é o assunto da vida dos profetas do Antigo Testamento. Às vezes a gente fica lendo lá, sei lá, os profetas e pensando besteira. Sabe, você pensa no cara que faz chover fogo do céu, queria ser Elias, queria ser Isaías. Pega seu profeta preferido aí e fica aí usufruindo, né, daquilo que são as manifestações do poder. E a gente às vezes não está ligado qual que era a angústia do profeta. Sabe qual que era a angústia do profeta? Era ele ser usado por Deus, inclusive para fazer sinais extraordinários e falar coisas a respeito do que Deus haveria de fazer, mas eles não conseguirem enxergar o como isso aconteceria de fato. Então eles sabiam que o propósito de Deus era muito maior do que aquilo que se enxergava. Mas eles ficavam ali pesquisando, e buscando, e indagando, às vezes em crise. Você pega o Jeremias, meu Deus do céu, que homem em crise. Nossa, eu sou crente, mas eu vivo em crise. Os profetas também viveram. O Isaías, que homem de Deus, né? Até Deus mandar ele andar pelado. Aí o cara saía pelado na rua. E todo mundo via. Vocês acham que é ruim uma pessoa andar pelada na rua? Imagina na época. A zombaria que isso representava. E Deus colocou ele nessa situação. Oséias, o profeta que pegou, Deus falou assim: vai lá na pior rua, no pior prostíbulo, pega a mulher mais ruim que tiver lá, casa com ela. Olha a situação que esse homem teve que enfrentar. E não teve dúvida nenhuma, falou: o senhor mandou, então bora, né? Aí você pensa, vai transformar ela numa irmã agora da igreja, né? Não, tudo isso para Deus dizer assim: você está vendo tanto que é duro? Isso é para que o meu povo entenda qual é a natureza da relação que eu estou tendo com o povo de Deus. E o povo de Deus está se prostituindo, saindo para se prostituir todos os dias. Então você está em crise, eu também estou em crise, os profetas também estavam em crise. Mas a ambição dos profetas não era resolver os problemas que às vezes a gente está resolvendo. Isaías não estava em crise por não ter roupa. Não era isso. Elias não estava em crise com relação apenas ao confronto que ele recebia por conta da pregação e as pressões governamentais. Gente, o cara faz descer fogo do céu num dia, no outro dia ele entra em depressão. Então não é falta de poder, de provisão, de nada. O que esses caras ambicionaram, e de maneira extraordinária? Entender onde que esse plano de Deus terminaria. Essa era a grande crise do profeta. Agora nós, né, olha que coisa legal, nós não apenas sabemos dos sofrimentos de Cristo e como que isso aconteceu, como nós vivemos na manifestação dessa glória que agora nos alcançou. Nós somos a materialização daquilo que os profetas viram de longe e foram chamados por Deus para falar lá no Antigo Testamento. Ler Bíblia a partir de agora deveria trazer para você uma nova perspectiva, uma nova esperança. E, para piorar, verso 12, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, então os profetas não falavam deles, né? Mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele
por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejaram também atentar. Então, para piorar, os profetas viveram em crise de tentar entender onde que esse negócio terminava. E eles não se deixaram corromper nas outras crises da vida, mas colocaram todo o seu anseio, literalmente, em tentar, buscando em Deus, falar, Senhor, onde que esse negócio vai? Mas não era o momento, e exatamente por conta disso, eles permaneceram fiéis e foram até o fim, sem enxergar o resultado. Agora, esse verso 12 aqui diz para nós algo pior ainda. Já deve ser uma crise ser um profeta, receber uma mensagem, você fala, Senhor, como que esse negócio que eu estou trazendo a mensagem vai terminar, né? Agora imagina ser um anjo, porque é disso que esse texto está falando. Diz que isso tudo que nós vivemos é essa fé mais preciosa do que o ouro, e que nós estamos achando que é coisa ordinária. Ah, eu queria sinais, queria não sei o quê. Meus irmãos, tudo isso é acessório. É bênção, mas é acessório. Essa fé que é preciosa, os anjos desejam atentar. Os anjos estão nos assistindo. Imagina um estádio de futebol, nós estamos tudo no campo. E já está consumado, não sei se você já ouviu essa frase, né? Jesus já apitou lá na cruz. Já está resolvido, nós já sabemos o resultado. Se você virar mais umas páginas aqui, você vai ter previsões do futuro garantidas, tá? E aí o que acontece? Imagina os anjos, tudo na arquibancada, assistindo a gente, sem o discernimento pleno do como essa história termina, porque talvez eles não tenham muito mais do que aquilo que a gente tem. Mas agora plenamente confiantes, porque embora na aparência pode parecer que as coisas estão ruins, a grande verdade é que eles não têm dúvida de que Jesus já ganhou esse negócio e ganhou de goleada. Então, se os anjos, meus irmãos, a expectativa deles, aquilo que para eles é o mais importante, é ver isso em nós, o quanto que a gente está se empenhando em viver essa fé na simplicidade do que ela significa. Isso é muito sério. Então, a epístola de Pedro é pesada. É pesada, porque traz para nós uma responsabilidade assim, de olhando, falar, Deus, eu quero ser moldado igual Pedro, mas que doa menos. Que doa menos, sabe? Porque eu tenho certeza que na vida desse homem não foi fácil. E é isso que Deus quer fazer em todos nós, nos transformar em pessoas melhores, pessoas que são dignas do nome de Jesus, não pelo nosso esforço, mas por aquilo que o Espírito Santo está trabalhando em nós. O que a gente tem que fazer? Parar de atrapalhar. Dizer, Senhor, eu vou deixar o Senhor trabalhar na minha vida. Eu vou meditar na sua palavra e deixar o Senhor trabalhar na minha vida. Vou me esforçar para estar com os irmãos e deixar o Senhor trabalhar na minha vida. Quando eu sentir ódio, eu vou fazer o oposto daquilo que eu quero fazer. E vou deixar o Senhor agir através da minha vida. E nisso tudo seremos transformados e viveremos essa fé preciosa. É duro para você? É duro para mim também, meu irmão. Mas espero que eu consiga realinhar minha agenda, minhas prioridades, meus sonhos. Quando eu estiver agora ansioso, quando eu estiver com medo, que eu possa olhar para aquilo que é o fruto da minha ansiedade, do medo, e pensar assim, o que isso representa em termos da eternidade. E se não representa nada, eu literalmente vou ter que me reposicionar e colocar a minha esperança, a minha expectativa naquilo que de fato tem peso para a eternidade, tem peso para a nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos apresentamos na sua presença, colocando o nosso coração, a nossa vida, as nossas expectativas, nossas ansiedades diante do Senhor e dizendo, Senhor, o quanto a gente tem gasto às vezes o nosso tempo, a nossa saúde física e mental com coisas que são irrelevantes para daqui 1 ano, para daqui 5, para daqui 100. E, no entanto, essa é a nossa natureza, esse é o nosso coração. Coração que sofre com coisas que não deveria sofrer e que, infelizmente, se insensibiliza com coisas que deveria estar sofrendo, com aquilo que é do seu interesse, com aquilo que é
a materialização da sua vontade. Senhor, cura-nos nessa noite. Traga para nós um coração sensível, um entendimento claro a respeito da importância dessa fé e de como ela precisa ser vivida na integralidade, materializada em cada pequena coisa. Que a gente pare de ser levado apenas pelo que é aparente, mas em tudo, até naquilo que a gente faz ainda sem entender por quê. Que o seu Espírito Santo esteja nos incomodando, para que estejamos sempre buscando compreender ainda melhor aquilo que é a vontade do Senhor através de cada coisa. Muda o nosso entendimento, completa a nossa jornada, completa a nossa porção, Senhor Deus, segundo a sua graça e a sua misericórdia. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos, é isso. Boa noite para vocês. Vão em paz, que o Senhor os abençoe.